Bom dia, hoje é domingo, 17º domingo do tempo comum. O texto de hoje está em Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele, então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e ele lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. O nosso texto hoje nos fala aqui de Jesus, o orante do Pai, que nos ensina também a rezar e rezar bem, né? Primeiro, esse pedido ele brota dos discípulos. Também olhando para os discípulos de João Batista e vendo a atuação e o ministério de Jesus e a forma como ele vivia, o seu equilíbrio, a sua humanidade harmonizada, a sua relação com Deus, a beleza da sua missão, eles também queriam um pouco aprender nessa escola de Jesus, né? Senhor, nos ensine também a rezar. Eles queriam experimentar essa mesma força. Então a mística de Jesus era uma mística muito acesa, muito viva. Essa chama interior, ela lhe impulsionava, né, para o caminho, para a missão, para encarar o sofrimento humano, para gerar vida, para semear a presença amorosa de Deus, a justiça divina, a verdade, a libertação, a salvação, nos revelar um Deus próximo. E isso era também consequência da sua espiritualidade, da sua oração, da sua comunhão com o Pai. Então esse pedido dos discípulos aqui nos mostra também o desejo do coração humano, a sua dimensão espiritual, o homem que tem uma necessidade do sagrado, da fé, da espiritualidade, da comunhão com o mistério. Jesus nutria essa necessidade, por isso que ele viveu tão bem a sua missão, e nós também precisamos cultivar essa dimensão, porque esse é um problema do mundo moderno, né? Ignorar essa dimensão espiritual do ser humano. Às vezes assim, num tom bem exagerado ou equivocado, mas também num mundo secularizado como o nosso, há um abandono também dessa dimensão. A espiritualidade, o cultivo do sagrado, da fé, a reverência ao mistério. E isso suaviza a vida do homem. Isso torna a vida mais esperançosa, mais leve, mais agraciada, né? Então Jesus, ele nos presenteia aqui com uma oração do Pai Nosso. Ele nos ensina uma oração curta, rica de conteúdo, de pedidos que contemplam a nossa dimensão eterna espiritual, a nossa relação de comunhão com Deus e também as nossas necessidades humanas e a nossa relação com o próximo. Então a oração que Jesus nos ensina, ela nos coloca em comunhão com o Pai, com nossas necessidades e também com o outro. Então toda oração ela deve ter esses 3 horizontes, né? Então a oração do Pai Nosso, modelo de toda oração, nos inspira um pouco. Como rezar bem? Como saber se a minha oração me ajuda a viver de maneira equilibrada, honesta com Deus, de maneira sadia, de maneira enriquecedora do ponto de vista interior? Como a oração me ajuda a viver em estado de graça, de paz interior? Então esse pedido dos discípulos é um pedido de paz, de quietude, a necessidade da serenidade,
da harmonia interior, de experimentar a presença de Deus e também ter força para a vida em missão, né? Rezar para viver bem, rezar para ser uma pessoa melhor, rezar bem para viver bem a relação com as pessoas, com o mundo, com o trabalho, com a missão, para viver em comunhão com Deus, em comunhão com nós mesmos, lutar para viver em comunhão com o próximo, né? Então a oração, modelo aqui perfeito, nos ajuda a honrar o nome do Senhor, a lutar por aquilo que é necessário e a viver uma relação fraterna com as pessoas. Então hoje Jesus nos deixa aqui esse presente e principalmente a confiança, confiar em Deus. Um homem que tem uma tendência má ao egoísmo, ao fechamento, ele sabe ceder ao seu egoísmo. Imagine o Pai. Deus sabe o que nós precisamos. Então a oração é uma atitude de confiança, de abandono, de entrega, de comunhão, uma atitude de escuta, de espera, confiante em Deus, né? Então rezando mais, a gente aprende a discernir o que Deus quer da gente, como viver bem, aprendemos a ouvir mais a nossa consciência, onde falhamos, onde nós podemos avançar e crescer, e principalmente qual a minha contribuição para esse mundo, como viver melhor a minha vida, a minha opção de vida, a minha missão nessa terra. Então que o Senhor nos ensine a cada dia a rezar bem, com a palavra, com o silêncio, com a contemplação, com a adoração, a celebração litúrgica, né? Imitando a vida dos santos e santas, mas principalmente fazendo da oração uma escola de formação, uma escola interior e também uma escola que nos forma para a vida como um todo. Se você gostou, escreve aí nos comentários, deixe aí sua curtida e seu joinha, compartilhe com quem você gosta e tenha um dia cheio do amor de Deus.